Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi, estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. A Guerra Fria foi uma época de elevada tensão e ameaça do tão temido apocalipse nuclear. Mas foi também um momento de intenso desenvolvimento tecnológico e de aeronaves incríveis. Mas nenhuma máquina voadora foi mais surpreendente do que uma linhagem de veículos soviéticos que ficaram bem no limite entre os navios e os aviões. Esses veículos foram os ecranoplanos. E essa é a sua história. Já ouviu falar do Wing and Ground Effect, popularmente chamado efeito solo? Graças a ele, uma asa de pouca envergadura e apreciável largura, o que se chama tecnicamente de corda da asa, movendo-se numa altitude muito, mas muito baixa, cria uma espécie de colchão de ar dinâmico que aumenta muito a força da sustentação. Então, um veículo pode usar isso para voar em altitudes de parcos metros da superfície, levando uma carga útil bem maior, com menor consumo de combustível e velocidades muito mais elevadas que as de qualquer embarcação. E eu falei embarcação, porque esse perfil de voo tão baixo é especialmente adequado para se fazer sobre a água, tipo um navio que voa. Os primeiros estudos desse efeito datam dos anos 20, com o soviético Boris Yuriev, mas foram interrompidos pela Segunda Guerra Mundial. Porém, com o fim desta e a chegada da Guerra Fria, houve um novo impulso nessas pesquisas. Para os soviéticos, com grandes rios e litorais e mares fechados, como o Cáspio, o Mar Negro e mesmo o Báltico, o efeito solo indicava um caminho novo para se transportar grande quantidade de passageiros ou soldados, ou cargas, com velocidades muito maiores que as de qualquer tipo de navio ou outra embarcação. E a liderança nos estudos desses novos veículos ficou com um jovem e ousado engenheiro, Rostislav Yevgenevich Alexeyev, que tinha então 46 anos. Ele se apaixonou pelo conceito de veículos voando pelo efeito solo, que os soviéticos batizaram de ecranoplanos, da palavra ecrã, que significa tela, uma tela de ar formada sob as asas. Os trabalhos de Alexeyev e sua equipe começaram com uma série de veículos experimentais, iniciando com o SM-1, que voou, se chamarmos assim, em 1961. E logo essas pesquisas atraíram os militares, vendo a possibilidade desses veículos transportando e desembarcando tropas em praias e litorais inimigos, com uma velocidade que tornaria muito difícil a reação das defesas e forças adversárias. Mas, antes que se pudesse pensar no modelo militar operacional, era preciso testar para valer, com um ecranoplano de grandes dimensões, mas ainda experimental. E aí começou a construção, em 1965, do KM, um nome que vinha das iniciais em russo para nave modelo. Agora, pensa numa nave gigantesca como nunca se tinha visto igual. Esse era o KM. Ele era tão grande que se precisou montar instalações especiais para sua construção, numa base naval secreta no Mar Cáspio. Tinha mais de 100 metros de comprimento, sendo muito mais comprido que o maior avião de transporte militar dos Estados Unidos, o C-5 Galaxy, e quase do tamanho de um navio de guerra, como uma fragata moderna. O seu primeiro voo foi em 18 de outubro de 1966, mas, por incrível que pareça, o monstro foi um sucesso. O KM chegou a atingir 700 km por hora, muito, mas muito além de qualquer embarcação. E chegando a pesar quase 550 toneladas, tinha um consumo de combustível 75%
menor que o de um avião de tamanho comparável, se existisse um. E ainda tinha uma ótima estabilidade e muito boa controlabilidade. E sua manobrabilidade era surpreendente, sendo capaz de fazer curvas bastante fechadas. Claro, para um veículo do seu tamanho. E imagine, em plena Guerra Fria, o pânico que ele causou no Ocidente quando foi fotografado por um satélite espião dos Estados Unidos. Ninguém entendeu o que era. Chegou-se a pensar que os soviéticos estavam construindo um avião de proporção descomunal. E só mais tarde, quando se obtiveram fotos dele no mar, é que se entendeu que era um veículo de tipo novo, que usava o efeito solo, ganhando entre os militares ocidentais o apelido de Monstro do Mar Cáspio. O próprio KM acabou sendo perdido num acidente, sem vítimas, em 1980, mas nessas alturas já estava em testes finais o primeiro grande ecranoplano militar operacional, o A-90 Orlionok, um veículo para assaltos e desembarques anfíbios, com tropas e blindados. E com testes bem-sucedidos do primeiro exemplar de série, no verão de 1978, iniciou-se a construção de outros dois, e no ano seguinte tiveram início os testes operacionais com a Marinha Soviética. Estes 3 aparelhos tinham o seu lar na base naval de Kapinsk, no Mar Cáspio, e considerados operacionais e ativos na Marinha Soviética no final dos anos 70, passaram a compor a única unidade militar de ecranoplanos jamais colocada em atividade no mundo. Os soviéticos planejaram a construção de mais 11 A-90 durante os anos 80 e até se chegou a preparar a ativação de um segundo esquadrão no Báltico. Mas nada disso se concretizou e os 3 Orlionok em Kapinsk foram os únicos de seu tipo em serviço. E com o fim da União Soviética, no final de 1991, e a perda total de um dos 3 no acidente, em setembro de 1992, os 2 restantes foram desativados em outubro de 1993. E assim se encerrou a saga desses monstros que parecem saídos de um filme de ficção? Não, porque em paralelo com a criação dos Orlionok, a Marinha Soviética tinha solicitado um outro tipo, armado, criado para atacar forças navais inimigas. E o primeiro destes, batizado de Lum, ficou pronto em 1986. E depois de testes bem-sucedidos de voo, passou a ser testado para operações com os militares, a partir do verão de 1989. Sua motorização era similar à do KM, mas o Lum era armado, dotado de 6 lançadores de mísseis supersônicos antinavio, montados em pares no seu dorso, além de contar com um sistema de guerra eletrônica e 2 torretas de autodefesa, cada uma com um par de canhões de 23 mm. Raspando a água a uns 4 metros de altura, a mais de 500 km por hora, isso o fazia um adversário muito perigoso em mares confinados, com a união dessa alta velocidade com a baixíssima altitude, o tornando muito difícil de ser detectado pelo inimigo, até quando já fosse tarde demais para reagir ao ataque do Lum. Mas, assim como os Orlionok, o fim da União Soviética em 1991 acabou com todo o seu programa. E o único Lum construído até hoje resta como monumento numa praia na cidade de Derbent, no Daguestão, Rússia. Enquanto um dos Orlionok pode ser visto preservado no lago do reservatório Khimki, na região norte de Moscou. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.